Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos continuar com o nosso especial Jesus e seus milagres. Todos esses últimos vídeos nós estamos aqui conversando e refletindo a respeito das passagens bíblicas que mostram os milagres que Jesus operou enquanto ele esteve aqui entre nós. Antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, seja muito bem-vindo e também compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas também recebam a mensagem de Deus de uma maneira muito simples, de fácil compreensão, como é o objetivo que nós fazemos aqui no canal. Então nós estamos aqui falando a respeito de todas as maneiras tão diversas que Jesus operou esses milagres. Nos últimos vídeos nós vimos Jesus operando milagres na área da saúde, na área espiritual e até mesmo para produzir alimento mais do que suficiente para uma grande quantidade de pessoas. A gente vê que não existem limites nem barreiras para que Jesus opere um milagre na vida de qualquer um de nós. Nós vimos também a participação das pessoas na maneira como Jesus iria levar o milagre até a vida delas. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 34 ao 36, nós vemos que algumas pessoas, obviamente usando da sua fé em Jesus, depois de tudo que tinham visto e ouvido falar sobre ele, com um simples toque na roupa de Jesus, elas ficavam curadas. A gente vê que o poder de Deus, ele exala, ele emana de uma tal maneira tão forte e significativa em Jesus, que com um simples toque na roupa de Jesus, muitas pessoas ficaram curadas. Hoje nós vamos começar a ler um milagre que está relatado aqui também no livro de Mateus, mas agora no capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28, nós vamos ver uma situação curiosa. Uma mulher vai se aproximar de Jesus e vai pedir socorro porque a filha dela estava passando por algo muito grave. Mas nós vamos ver que tipo de resposta que Jesus vai dar para essa mulher. Então, no livro de Mateus 15, a partir do versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Olha que situação inusitada. A gente está acostumado a ver Jesus cheio de compaixão, trazendo o livramento, trazendo o milagre na vida de muitas pessoas, como nós acabamos de conversar aqui agora, em todas as áreas onde as pessoas necessitavam de um milagre. Mas nesse caso específico, a situação ela fica meio curiosa. Chega uma mulher cananeia e ela vai pedir ajuda para Jesus, porque a filha dela estava terrivelmente endemoninhada. Nós já aprendemos aqui que esse termo endemoninhado significa o indivíduo que está tomado ali com um ninho de demônios. Então ela foi pedir socorro para Jesus e olha que curioso, ela chega para Jesus e fala: Senhor, filho de Davi. Ela já reconhecia naquele momento que Jesus de fato era o Messias que havia de vir, porque Deus havia prometido. Ela estava ali reconhecendo o senhorio de Jesus. Ela sabia que ele não era qualquer pessoa. Só que o texto vai dizer que Jesus não vai responder nada para aquela mulher e ele vai continuar andando. Então os seus discípulos vão pedir para Jesus: Senhor, manda essa mulher embora, ela está vindo atrás da gente gritando. Mas aquela mulher não vai desistir, porque a causa dela é algo de extrema necessidade. É assim com todos nós.
aquilo que é extremamente importante para nós, nós não podemos parar de clamar e de rogar e de pedir e de suplicar a Deus até que o Senhor nos atenda. Então o texto vai dizer que essa mulher, ela vai chegar em Jesus e ela vai o adorar e novamente ela vai pedir: Senhor, me socorre. Ela está ali implorando, ela está numa posição de submissão, ela está ali se humilhando diante de Jesus. Senhor, me socorre. E ela vai adorá-lo. E aí Jesus, ele vai se virar para ela e ele vai dizer o seguinte: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Você pode achar meio curioso e talvez até meio pesado o que Jesus falou. Será que ele está comparando aquela mulher a um cachorro, falando que não é bom tirar o pão do filho para jogar para os cachorrinhos? Mas a gente precisa entender o contexto do que o texto, de que maneira o texto ele foi escrito e qual que era a região onde se baseou esse acontecimento, qual que era a época, qual que era a linguagem. A gente sabe, lendo os evangelhos, que Jesus ele usava muito de parábolas, ou seja, ele usava muito de ilustrações para poder explicar e ensinar algo para as pessoas. Quando Jesus ele fala para os seus discípulos, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele ali está colocando a importância da prioridade, porque nós sabemos que Jesus ele veio não à toa no povo de Israel, nasceu, ele carnalmente falando, humanamente falando, nasceu judeu, então não foi à toa. Nós sabemos que ele veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como ele mesmo acabou de dizer. A salvação através de Jesus, ela veio sim como prioridade para o povo que Deus separou para ele, para os judeus. Mas o Senhor trouxe essa salvação também para os outros povos, para todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que morreu para nos salvar, ressuscitou e está para voltar para levar a sua igreja. Então, todo aquele que crê nessa verdade também recebe a salvação do Senhor Jesus. Mas enquanto ele estava aqui como homem, andando entre nós aqui pela terra, ele disse para os seus discípulos aquilo que os discípulos já sabiam e de fato que é verdade. Não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É por isso que ele fala para aquela mulher: não é bom que tome o pão dos filhos e lance aos cachorrinhos. Ele está querendo dizer: eu vim para, de maneira prioritária, especialmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para o povo que Deus selecionou, a aliança que ele fez com os descendentes de Abraão, para esse povo. E não é bom que eu tire aquilo que é desse povo e lance para outros povos, para outras pessoas de outros povos. Mas olha a resposta que a mulher vai dar para Jesus. Ela vira para Jesus e responde: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Aquela mulher, ela não queria nada além de algumas, entre aspas, migalhas de Jesus. Ela sabia que qualquer coisa que ele fizesse seria mais do que o suficiente para resolver a situação da filha dela, que estava horrivelmente endemoninhada. Ela sabia com quem ela estava falando. Ela sabia em quem ela foi buscar auxílio. E ela sabia muito bem daquilo que Jesus era capaz de fazer. Ela dá uma resposta para Jesus, não discordando ou discutindo ou reclamando daquilo que ele tinha acabado de falar. Ela dá uma resposta concordando. Sim, Senhor, mas, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela, naquele momento, ela se reconhece menor por não ser parte do povo de Israel, mas ela diz para Jesus: qualquer migalha que o Senhor me der
será mais do que o suficiente para curar a minha filha. Jesus, ouvindo aquilo, o texto vai dizer, ele responde para ela: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Mais uma vez Jesus aqui imputando, mais uma vez Jesus aqui dividindo a responsabilidade do seu milagre com aquele que foi buscá-lo. Ele diz para aquela mulher: grande é a sua fé. Porque aquela mulher, ela não pediu que Jesus tirasse aquilo que era do povo dele para dar para a filha dela. Aquela mulher não resmungou: mas isso é um absurdo, o Senhor está me chamando de cachorrinho, eu também tenho o mesmo direito de ser curada que eles. Ela não fez isso. Ela se submeteu, ela reconheceu naquele momento a sua posição de inferioridade, uma vez que ela não participava daquela aliança, porque ela não fazia parte ali do povo que Deus tinha selecionado. Entretanto, por fé, ela reconheceu: qualquer migalha que o Senhor me desse era mais do que suficiente para curar minha filha. Eu sei que o Senhor é capaz de fazer qualquer coisa e eu sei que o Senhor não precisa me dar muito para que isso aconteça. Então Jesus reconheceu naquela mulher uma postura de fé, e não apenas qualquer fé. Ele vai dizer para ela: grande é a tua fé. Nós vimos em alguns vídeos anteriores Jesus se referindo aos discípulos dele quando estavam numa situação extrema dentro ali do barco, estava tendo ali toda aquela agitação nas águas, e Jesus vai falar: homens de pequena fé, para os seus próprios discípulos que andavam o tempo inteiro com ele. Para essa mulher que nem fazia parte do povo deles, ele vai dizer: grande é a tua fé. Faça-se conforme você quer, da maneira que você quer. E o que ela queria era que a filha ficasse curada. E o texto vai dizer que desde aquele momento a filha daquela mulher ficou sã, ficou curada. Então veja como Jesus ele nos participa dos milagres que ele vai realizar. O poder é de Deus, que se manifesta através de Jesus Cristo, mas ele deseja que a gente também participe usando a nossa fé. Jesus não quer operar o milagre dele na vida de alguém que não acredita, na vida de alguém que tem olhos para o problema, mas não tem olhos para a solução. Tem olhos para as adversidades que vivem mudando, mas não tem olhos para Jesus que nunca muda. Não é assim que ele quer operar e não é assim que ele opera. Jesus ele quer usar o poder que Deus lhe deu. Jesus quer operar o milagre que ele tem para nós na vida daquele que crê. Por isso, em muitas passagens, nós vemos Jesus perguntando para a pessoa: você crê que eu posso fazer isso? Ou Jesus falando: faça-se conforme a sua fé, faça-se conforme as suas palavras, faça-se conforme aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você disse. O milagre ele está intrínseco com a nossa capacidade de esboçar, usar a nossa fé. O milagre que Jesus vai operar na nossa vida, ele está casado com a fé que nós estamos debruçados e nós estamos demonstrando a Deus. Por isso que em Hebreus 11 nós vemos: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer não apenas que Deus existe, porque isso até os demônios acreditam. Nós precisamos crer que Deus é galardoador, ele é recompensador de todos aqueles que o buscam e daqueles que creem nele. Então você vê que Jesus ele não tem distinção, apesar de que por um tempo, de fato, a prioridade da vinda de Jesus era para o povo de Israel, mas como o próprio povo de Israel, muitos judeus, não todos, mas muitos judeus rejeitaram Jesus. Deus ele traz essa salvação para a humanidade, para todo aquele que quer. Primeiro para o povo de Israel e depois para todas as outras nacionalidades. Então a salvação que Deus nos dá, ela não tem distinção. E os milagres que Jesus quer operar na nossa vida também não tem distinção entre povo, raça, gênero, idade. Tudo o que os milagres de Jesus necessitam
para entrar na nossa vida e realizar uma grande maravilha, exatamente é da nossa fé. Eu espero que você tenha compreendido essa passagem, que Deus ilumine os seus pensamentos, traga entendimento para você e que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também sejam reanimadas na sua fé, sejam encorajadas na sua vida espiritual, para que elas cresçam também espiritualmente e para que elas aprendam a palavra de Deus e compreendam que Jesus opera milagres em todas as áreas da nossa vida. Não existe nada que Ele não possa fazer, mas Ele deseja que a gente coopere nesse milagre com a nossa fé. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se Deus permitir, até o próximo vídeo.